Cabe a mim respeitar todas as decisões partidárias, não é? É dizer que nós saímos à frente, sabíamos que a tendência seria exatamente esse processo e, como tal, já fizemos uma chapa, Kassab como vice-presidente e eu já estamos aí caminhando o Brasil todo. Essa decisão, ela aí deverá, sem dúvida nenhuma, ser maior, detalhada junto aos presidentes dos demais partidos, mas é algo que mostra que ninguém se sentiu confortável em se alinhar nem com o governo Lula e também nem com o candidato do PL. Isto abre um espaço real agora para um debate onde ninguém, a não ser o atual presidente, terá uma maior prevalência no seu tempo de rádio e televisão. O governo utilizou de uma inconstitucionalidade que eu não vejo como o Tribunal de Contas da União e nem o Supremo não tomaram providências onde ele autoriza o governo federal a publicar várias medidas provisórias autorizando crédito extraordinário que só é possível em estado de guerra ou de calamidade. Nós não estamos vivendo em guerra nem em calamidade. E, no entanto, ele liberou mais de 91 bilhões de reais agora. O descumprimento, achando ali fugas do arcabouço fiscal, leva hoje o Brasil a já ter agora, neste momento, aí um comprometimento de mais de 1 trilhão e 260 bilhões de reais como déficit hoje. Então, a gente precisa de primeiro mostrar para a sociedade brasileira a realidade que nós estamos recebendo no país. A maior dívida PIB da história, a maior taxa de juros da história, o maior endividamento da população, e ao mesmo tempo a irresponsabilidade dos gastos populistas para uma campanha. E a partir daí, sim, começar uma primeira que a sociedade espera, é que o Estado dê o bom exemplo. É isso que ele quer. E a primeira que eu tomarei como compromisso é de avançar nesses gastos que são absurdos e que a sociedade espera a coragem do próximo presidente a fazer os cortes. E aí sim, ampliando cada vez mais quanto necessário até nós buscarmos equilíbrio fiscal. Não existe governabilidade sem equilíbrio fiscal. Governador, o senhor foi questionado ali na sabatina sobre o impeachment dos ministros do STF e comentou que isso já está na Constituição, mas falou que alguns ministros estariam extrapolando ali os limites. Eu queria saber quais seriam esses limites que eles estariam extrapolando e quem são esses ministros também. Olha, no momento em que você tem decisões que são ali conferidas pela Casa, que representam o povo, essas decisões elas não podem ser revogadas de forma monocrática. Certo? Então você tem uma invasão de prerrogativa no legislativo. Então são situações que extrapolam totalmente a prerrogativa de um ministro. A impunidade que querem dar às pessoas porque estão dentro do Supremo Tribunal Federal em não responder pelo decoro, isso não é aceitável. E todas essas pessoas precisam de saber que as regras, elas existem em qualquer poder. E também elas têm que prevalecer no Supremo Tribunal Federal. E como tal, caberá ao Senado Federal a poder avaliar, conforme a Constituição determina, que deve ser ali o processo aberto dentro do Conselho de Ética do Senado Federal. Candidato, qual seria a sua posição sobre o pressionado? Da onde que o senhor pretende cortar benefício tributário, despesas? Da onde que o senhor pretende cortar para essa conta conseguir fechar? Bom, é aquela situação. Se eu não tenho ainda nem o diagnóstico da doença, é difícil prescrever qualquer coisa, não é? Aí seria uma tese do achismo. Agora, eu diria a você que esses incentivos fiscais que você acaba de dizer aí, precisa ser revisto. São mais de 680 bilhões de reais hoje. Então, essa revisão eu fiz no meu estado. Para você ter uma ideia, eu fiz um corte de 3 bilhões de reais, guardando a proporcionalidade do meu estado. Então, existe uma sobreposição aí e que precisa ser avaliado se esse incentivo está trazendo resultado em benefício da sociedade, da renda per capita e do emprego ali dentro. Então, essa avaliação ela será feita. Agora, outras virão também em decorrência daquilo que é uma situação que eu diria a você que é uma economia de guerra. Certo? A previsão que nós teremos hoje é uma situação onde as dívidas obrigatórias que o próximo presidente da República vai assumir, ele consome o orçamento
E ainda deixa a grande parte ainda acumulado para anos seguintes. Então será um momento de muita transparência. O próximo presidente tem que ter esse grau de independência para poder discutir com a sociedade, sentar e olha, deixa eu mostrar a vocês a realidade hoje aqui. São essas aqui as dívidas que o Brasil tem, essa aqui é a arrecadação que nós temos, que é a maior do mundo, que já está com mais de 34% do PIB só, enfiando a mão no bolso do brasileiro e que não tem mais como e ninguém suporta mais. Então, nós precisamos de fazer cortes. E os cortes iniciarão dentro de uma reforma administrativa a partir daí, estendendo aos demais poderes e daí também tendo que revisar qualquer outro gasto, como você acabou de citar aí dos incentivos fiscais. Governador, o senhor falou sobre a questão da segurança. Nas pesquisas de intenções de voto em relação aos dois primeiros candidatos, Flávio Bolsonaro e presidente Lula. Como é que o senhor pretende reverter esse cenário daqui para frente? E assim como o senhor disse na sua convenção, que Flávio ele vem trazendo uma surpresinha a cada momento, o senhor acha que ainda vão acontecer outras surpresas e que o senhor vai poder conquistar esse lugar num segundo turno eventual com o presidente Lula? Bom, você sabe que surpresinha dos dois lados, né? E agora, hoje mesmo, você tem uma nova surpresinha. Na verdade, foi ontem. Ou seja, o escândalo do príncipe já chegou na antessala do rei. Então, você já viu aí que o secretário executivo do Lula, tá certo, que tenta implantar uma monarquia no Brasil para cuidar do príncipe, para não deixar com que ele seja atingido, agora já está ficando sem explicações, porque agora o problema já chegou na antessala do rei. Então é algo que mostra ainda mais o envolvimento do governo com escândalos e com a corrupção. Não, envolvimento direto. Você está falando com ali o secretário do presidente da República, com o volume de ligações e ao mesmo tempo de dinheiro repassado. Ora, o colega perguntou aqui sobre o porquê da ausência da ampliação da coligação do candidato Flávio. Eles sabem muito mais do que eu. Por que eles não quiseram coligar? Por que liberaram, tá certo, as alianças, ou a Aliança Nacional? Por exemplo, eu recebi o apoio do MDB do Rio Grande do Sul. No Estado, estou recebendo também de lideranças políticas de vários estados. Então o partido está liberado nacionalmente, mas os estados estão começando a se posicionar. E neste momento é um dos pontos que eu posso te dizer por que a nossa candidatura vai crescer. Porque eu tenho muito a mostrar, eu não tenho nada a esconder, nada. Eu tenho que fazer o debate como fiz aqui. Então eu tenho chances reais de poder, no decorrer da campanha, cada dia mais, buscando todas essas forças políticas do Brasil que querem esse cansaço, acabar com essa polarização e ao mesmo tempo querem alguém que governe o país sem ter essa cisânia, essa discussão e essa luta de classe. O que nós queremos é um país pacificado. Isso eu sei fazer. Candidato, a sua posição sobre a taxação americana, o que o senhor faria se, no caso eleito, por favor? Olha, essa pergunta é muito boa. Por um motivo de nós entendermos que um presidente da República, eu disse e repito aqui, nós vamos resgatar a chancelaria brasileira. O Itamaraty brasileiro foi sempre um orgulho para nós, tá certo? Em grandes momentos de crise no mundo, a chancelaria brasileira soube se colocar. Transformaram a chancelaria do Brasil em um braço do PT. Destruíram a chancelaria brasileira. Os bons estão todos no corredor sem poderem participar. E lá está uma voz radicalizada que não tem a sensibilidade de poder saber construir os momentos de pacificação. Não se governa brigando. Eu saberei sentar à mesa, mostrando a potencialidade do Brasil, as nossas riquezas, a capacidade nossa de avançarmos em tempo recorde, porque nós temos o que nenhum país no mundo tem. E isto é um diferencial muito grande, onde com a rapidez hoje da inteligência artificial, a gente pode progredir em tecnologias as mais avançadas. Isso não é apenas um poder dos chineses e nem dos americanos. Isso é um potencial nosso também. Só que nós nunca tivemos um presidente que voltasse seus interesses, ou pelo menos seus projetos estruturantes, em desenvolver a pesquisa, em desenvolver a área de inteligência artificial, a área de mineração brasileira, a área nossa da ciência e da tecnologia. Então, esse é o passo atrás que o Brasil está dando. E eu saberei resgatar. E sentando com esses países,
todos eles também dependem do Brasil. Então, de uma maneira ou de outra, não preciso brigar com ninguém. Eu vou abrir mercado, eu vou saber que o problema das minhas convicções políticas, elas não podem ser impeditivas para que o mercado brasileiro possa crescer. Governador, como é que o senhor interpreta essa ausência do Lula nessa nossa sabatina, que é a primeira de todas que vem por aí? Eu tenho esperança que ele vai pensar bem, e é um gesto de acovardamento diante de um momento em que ele tem muito a explicar. Aí o Brasil não pode mais ficar simplesmente um cidadão querendo ir para o segundo turno como sendo o mais rejeitado. É o que eu disse, o Brasil não pode amanhã até eleger os rejeitados. Nós não podemos ir para uma eleição no segundo turno onde os rejeitados foram para o segundo turno. Que situação dramática essa, eu nunca vi isso na história de nenhuma campanha eleitoral no país. Os mais rejeitados com chance de irem para o segundo turno. Se isso acontecer, eu diria a você, a quem está nos assistindo, e daí? Se o Lula continuar, você sabe que sinaliza já, tá certo, um quadro aí de colapso ainda maior do que teve na época da Dilma II. Os empresários todos sabem, a população sabe o desemprego que vai engraçar. Se for para alguém que não tem autoridade moral para poder fazer as reformas necessárias e nem teria coragem pelos envolvimentos que ele está hoje comprometido, o Brasil também vai ficar continuando essa mesma situação de endividamento, de dívida das pessoas, de enfraquecimento da condição produtiva do país. Então o Brasil tem que decidir, neste momento, quem que tem coragem e autoridade para poder fazer o Brasil sair desse grande impasse que está vivendo, desse garroteamento que está vivendo. E eu tenho muita esperança que o brasileiro vai acordar para isso. Eu disse ontem e repito aqui, o eleitor brasileiro está vivendo a síndrome de Estocolmo. Ele está vinculado a quem sequestrou o país. O PT e o PL sequestraram o país. E nós precisamos esclarecer isso à população. O sequestrador, ele não é bonzinho. Normalmente, você quer ficar livre do sequestrador. Então, essa paixão pelos sequestradores é algo que já aconteceu uma vez. E que um psiquiatra desenvolveu a tese de síndrome de Estocolmo. Essa síndrome não pode bater hoje nos eleitores brasileiros, que só tem uma chance, que é o dia 4 de outubro. Só tem essa chance. Ele não tem outra chance. O único dia que o eleitor tem força para decidir é dia 4 de outubro. Fora isso, ele vai ter que engolir 4 anos pela frente daquilo que pode ser o fim de alternativa para milhões de pessoas que trabalham.